Capítulo 3. A reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. É o que é a mão para o corpo. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. Preparar um povo. Os homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecida em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído, em sua origem, à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens, que alguns com conhecimento, mas muitos ignorantes, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. É movido de amor e piedade para com a raça humana, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna-a tão preeminente que é como uma cidade edificada sobre um monte. Todos os seres responsáveis a podem compreender se o quiserem. Os idiotas não são responsáveis. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Derrota de Adão. Vitória de Cristo. Adão e Eva caíram pela intemperança do apetite. Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás, e em favor da raça venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo apetite, perdendo o abençoado Éden, os filhos de Adão podem, por intermédio de Cristo, vencer o apetite e, mediante a temperança em tudo, reconquistar o Éden. Auxílio no discernimento da verdade. A ignorância agora não é excusa para a transgressão da lei. A luz brilha claramente, e ninguém precisa ficar na ignorância, pois o próprio grande Deus é o instrutor do homem. Todos estão ligados a Deus pela mais sagrada obrigação de atender à saudável filosofia e genuína experiência que Ele lhes está dando agora em referência à reforma de saúde. É seu desígnio que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a investigar. Pois é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores do apetite e enervados do cérebro, discernir a sagrada verdade, pela qual são santificados, refinados, elevados e tornados aptos para associação com os anjos celestiais no reino da glória. Santificado ou punido. O apóstolo Paulo exorta a igreja: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Podem os homens, portanto, tornar impuro o seu corpo por pecaminosas condescendências. Não santificados estão inaptos para ser adoradores espirituais e não dignos do céu. Se o homem abraçar a luz que em misericórdia Deus lhes dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas se despreza essa luz e vive em violação à lei natural, terá de pagar a penalidade. Obra típica de Elias e de João. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista saiu no espírito e virtude de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo.
Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, vindo do céu, deu instruções sobre reforma de saúde aos pais de João. Disse que ele não devia beber vinho nem bebida forte e que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. João separou-se dos amigos e ostentações da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e à glutonaria predominante em toda a parte. O profeta Malaquias declara: Eis que vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser agitado, e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve ser associada com a mensagem, a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Um marcante contraste. A abnegação, humildade e temperança requerida dos justos, a quem Deus de maneira especial guia e abençoa, deve ser apresentada em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde dos que vivem neste século degenerado. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como a mão está com o corpo. Não se encontra em parte alguma tão grande causa de degenerência física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que lisonjeiam o apetite e a paixão e fecham os olhos à luz por temor de que irão ver pecaminosas condescendências que não estão dispostos a deixar, são culpados perante Deus. Quem num caso vira as costas à luz, endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. Quem viola obrigações morais em questões de alimentação e vestuário prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus com respeito a interesses eternos. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar, não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão seu propósito e submeterão sua vontade à vontade dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Deus não requer de seus filhos que se privem com prejuízo da força física. Requer deles que obedeçam à lei natural, a fim de ser preservada a saúde física. O caminho da natureza é a estrada que ele traça, e é ampla bastante para todo cristão. Deus, com mão pródiga, proveu-nos com ricas e variadas beneficências para nosso sustento e deleite. Mas para que possamos desfrutar o apetite natural, que preservará a saúde e prolongará a vida, ele coloca restrições ao apetite. Diz ele: cuidado, restrinja, negue o apetite antinatural. Se criamos um apetite pervertido, violamos as leis de nosso ser e assumimos a responsabilidade do abuso de nosso corpo de acarretar enfermidade sobre nós próprios. O lugar da reforma de saúde. A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Separar a obra de saúde do grande corpo da obra não é ordem sua. A verdade presente repousa na obra da reforma de saúde, tanto quanto nos outros aspectos da obra do Evangelho. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, presidentes de campo e outros em posições de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido nela sua relação para com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Enquanto pouquíssima consideração tem sido mostrada a este departamento por muitos do povo e por alguns do ministério, o Senhor tem mostrado por ela consideração, dando-lhe abundante prosperidade.
Quando devidamente conduzida, a obra da saúde é uma cunha de penetração, abrindo caminho para que outras verdades alcancem o coração. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os arranjos do lar. Então o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. Mas conquanto a obra de saúde tem o seu lugar na proclamação da mensagem do terceiro anjo, seus advogados não devem de maneira nenhuma procurar que ela tome o lugar da mensagem. Necessidade de domínio próprio. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do poder de domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver real progresso. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário das almas dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências de nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio de um poder mais alto, hão de operar por certo ruína e morte. O corpo tem de ser posto em sujeição. As mais elevadas faculdades do ser devem dominar. As paixões devem ser regidas pela vontade, e esta deve, por sua vez, achar-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter o domínio em nossa vida. Os reclamos de Deus devem impressionar a consciência. Homens e mulheres devem ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo aviltante apetite e todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam-se a ser preservadas nas melhores condições possíveis para seu serviço. Pastores e povo devem agir em harmonia. Uma importante parte da obra do ministério é apresentar fielmente ao povo a reforma de saúde, em sua relação com a mensagem do terceiro anjo, como parte e parcela da mesma obra. Não devem deixar de adotá-las eles mesmos e devem apresentá-la insistentemente aos que professam crer na verdade. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo, e com ela tão intimamente relacionada como são o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É um trabalho individual. Uma pessoa não pode fazê-lo para outra. Uma parte da mensagem, mas não a mensagem toda. A reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, mas ela não é a mensagem. Nossos pregadores devem ensinar a reforma de saúde, mas não devem fazer disso o tema predominante em lugar da mensagem. Seu lugar é entre aqueles assuntos que promovem a obra de preparação para enfrentar os acontecimentos previstos pela mensagem. Entre esses, ela é preeminente. Devemos sustentar toda a reforma com zelo, mas devemos evitar a impressão de que somos vacilantes e sujeitos ao fanatismo. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço está para com o corpo, mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eis o fardo de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada em alta voz e deve ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, mas não deve de maneira nenhuma ficar independente dela ou tomar de alguma forma o seu lugar. Sua relação para com as instituições médicas. Os sanatórios que se estabelecem devem estar íntima e inseparavelmente vinculados com o Evangelho. O Senhor deu a instrução de que o Evangelho deve ser promovido, e o Evangelho inclui a reforma de saúde em todas as suas fases. Nossa obra deve iluminar o mundo, pois este está cego aos movimentos que estão tomando lugar, preparando o caminho para as pragas que Deus permitirá venham sobre o mundo.
Os fiéis atalaias de Deus devem dar advertência. Deve a reforma de saúde salientar-se mais preeminentemente na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Os princípios da reforma de saúde encontram-se na palavra de Deus. O Evangelho da Saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Nossos médicos devem ser obreiros de Deus, devem ser homens cujas faculdades tenham sido santificadas e transformadas pela graça de Cristo. Sua influência deve estar entretecida com a verdade que se deve dar ao mundo. Em perfeita e completa união com o ministério do Evangelho, a obra de reforma de saúde revelará seu divino poder. Sob a influência do Evangelho, grandes reformas serão feitas pela obra médico-missionária. Mas separai do Evangelho a obra médico-missionária e a obra ficará mutilada. Nossos sanatórios e nossas igrejas podem alcançar norma mais elevada e mais santa. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela alma e corpo dos homens. Cristo disse a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Nós somos o povo de Deus assim denominado, para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas ao mundo. Em nossas grandes cidades, deve haver instituições de saúde que cuidem dos enfermos e ensinem os grandes princípios da reforma de saúde. Uma cunha de penetração. Tenho sido instruída que não devemos demorar em fazer a obra que necessita ser feita no setor da reforma de saúde. Por intermédio desta obra, devemos alcançar as almas nos caminhos e valados. Na providência do Senhor, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração, por meio do qual a alma enferma pode ser alcançada. Remove preconceito e aumenta a influência. Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de alcançar o coração do povo podia ser removido, se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Quando o povo se torna interessado neste assunto, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Se virem que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção, e por causa desta negligência, muito se tem perdido. Se a Igreja manifestasse maior interesse nas reformas pelas quais o próprio Deus está procurando prepará-los para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que é agora. Deus tem falado ao seu povo e deseja que ouçam e obedeçam a sua voz. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um assunto que precisamos compreender a fim de estarmos preparados para os eventos que estão bem perto de nós, e ela deve ter um lugar de evidência. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma, e tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Todavia, ninguém precisa ficar desencorajado quanto a isto, ou por causa disto cessar os seus esforços. O profeta Isaías assim fala de uma característica de Cristo: não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. Portanto, não falemos de fracasso nem de desencorajamento, nós os seus seguidores, mas lembremos o preço pago para que o homem ficasse livre e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalhar em todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente.